Abra sua Bíblia no livro, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1. Orou pelas ofertas? Orou pelas ofertas? Você que encontrou 1 Tiago, capítulo 1, verso 2, diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos fazer a leitura. 1 Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. E o apóstolo Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ali tem o verso 4, diz assim: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Curva a sua cabeça um instante, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra aqui nesse lugar. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos visita nessa noite, ó Pai. Em meio aos louvores o Senhor habita. Que o Senhor possa vir falar ao nosso coração, à nossa mente. Que a Tua Palavra possa ser, ó Deus, um divisor nas nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade. Usa, ó Deus, a minha vida. Usa, ó Senhor, tudo que acontecer nesse culto, para que os teus filhos, ó Deus, possam sair desse lugar com a resposta que provém do Senhor. Pai, nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos aqui um texto de Tiago. Tiago, esse é irmão consanguíneo de Jesus. Esse Tiago, ele é irmão de Jesus, assim como a palavra fala em Mateus 16:35. E ao mesmo tempo também ele era apóstolo de Jesus, ele era discípulo, foi discipulado por Jesus, sendo irmão de Jesus, foi discipulado por Jesus, e escreve essa carta destinada às 12 tribos, e assim ele fala a partir do verso 1, que essa carta é direcionada às 12 tribos, então ele direciona essa carta aos judeus, direciona essa carta principalmente no capítulo 1, falando a respeito da procedência diante das provações, das tribulações. É uma carta de ânimo àquela igreja, aos judeus, e ele escreve todo o capítulo 1, são orientações a respeito das provações que aquelas pessoas estavam passando, daquele povo passava durante aquele período, as dificuldades, as tribulações, e ele faz uma carta de ânimo. E é interessante, irmãos, que ele começa um versículo, que nós lemos agora, a partir do verso 2, ele diz o seguinte: que nas provações, nas dificuldades, nas lutas, nós devemos ter alegria. Como assim, Tiago? Ter alegria em dificuldade, Tiago? E ele diz assim que é uma necessidade que a provação venha, para que ela venha provar a nossa fé. E uma vez provada a nossa fé vai gerar em nós perseverança. Então ele cria essa condição de alegria para os momentos de dificuldade que nós estamos passando, acreditando que a nossa fé provada, ela vai nos tornar mais perseverantes. Você entendeu? Diga glória a Deus. E a verdade, irmãos, é que a Bíblia ela não esconde em nenhum momento que as dificuldades fazem parte da nossa realidade. Em nenhum momento é oculto na palavra de Deus que nós teremos grandes dificuldades e grandes tribulações nessa terra. Inclusive, toda a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, traz testemunhos de pessoas que passaram por grandes tribulações. Jó, por exemplo, num perfil e num caráter íntegro e numa condição de elogio do próprio Deus, o diabo ao circundar, Deus diz assim: tem visto meu servo Jó, homem íntegro? Ou seja,
Irmãos, não é para qualquer um arrancar elogio da parte do Senhor, não, de Deus. Deus fala: você tem visto meu servo? Olha só que, né, garoto exemplar. E ele passou por dificuldades, provações e tribulações que nós lemos dentro da palavra de Deus e ficamos estarrecidos com tamanha dificuldade que aquele homem passou, em perder a família, em perder tudo que tinha. Da mesma forma, Moisés, Pedro, o apóstolo Paulo, todos homens com grande intimidade, com grande responsabilidade dentro da obra de Deus, e mesmo assim passaram por grandes dificuldades e tribulações. E por diversas formas e diversas maneiras, a palavra de Deus nos relata as dificuldades que esses homens passaram. Dificuldades financeiras, escassez, fome, doenças, toda sorte de dificuldade esse povo passou. Sabe, eu estou tentando trazer um paralelo aqui para que você entenda que os mesmos problemas que homens de Deus que estão dentro da palavra, heróis da fé, passaram, nós também estamos suscetíveis. Diferente do evangelho que vem sido pregado de que tem até uma pregação de um jogador de futebol que fala: me falaram que eu ia viver de vitória em vitória, de glória em glória. Aí no final ele fala assim: mentiram, porque não é bem assim. Não é vitória em vitória e glória em glória. Irmãos, existem momentos de grandes dificuldades, de grandes tribulações. Existem momentos que a nossa fé vai ser provada e vai ser testada. Inclusive o salmista fala no capítulo 47, ele diz que a alma dele está abatida. Ele fala: por que te abates, ó minha alma? E já nos versos seguintes ele diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. E isso é muito nítido na vida da gente, porque eu não sei se alguém aqui já passou por algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, mas parece que quando as coisas vão dificultando, assim, vão acontecendo coisas difíceis, parece que as coisas vão, desencadeando uma sucessão de problemas. De repente eu estou com um problema no trabalho, passa algum tempo eu já estou com um problema na família também, de repente eu estou com um problema no ministério, eu estou com um problema na igreja, estou com um problema no banco, e quando eu vejo, eu dou uma olhada, eu falo: misericórdia. Parece que veio tudo de uma vez, desencadeou. E assim o salmista fala, ele fala: olha, porque te abates a minha alma? Havia uma condição de angústia muito grande na alma dele, e ele fala: olha, um abismo chama outro abismo. Os problemas vêm e se multiplicam. E sabe, irmãos, eu quero deixar uma afirmação aqui com você nessa noite. Como nós vamos agir diante das más notícias? Como nós agimos diante das dificuldades? A maneira como nós agimos determina o tempo do nosso sofrimento. Determina o tempo do nosso sofrimento. E eu quero trazer um exemplo aqui em cima desse texto de Tiago. Está no capítulo 1 de Neemias. Se você puder abrir, Raul, por favor. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Alguém lê para mim, por favor, até o verso 3. Neemias 1, do verso 1 ao verso 3. As palavras de Neemias, filho de Acalia, no mês de Leu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Ananico de meus irmãos, com algum dificuldade, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio acerca de Jerusalém. Eles me disseram que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. O verso 4, por favor, pastor. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Irmãos, Neemias recebe uma má notícia. Neemias, copeiro do rei,
Judá era sitiada pelo Império Sírio naquela época, e Neemias havia sido exilado, ou seja, ele havia sido expulso da sua terra para ser escravo do rei Artaxerxes e servia ao rei como escravo na condição de copeiro. E ele recebe uma visita do seu irmão com alguns amigos, com algumas pessoas que vinham de Judá, que vinham de Jerusalém, e ele pergunta: e aí, como que está a cidade? E aí o irmão dele traz a má notícia, diz: olha, está devastado. Havia fome, havia uma corrupção muito grande naquele período, naquela região, e ele fala: está tudo destruído. E os que não foram exilados, os que não precisaram fugir, os que não estão escravizados, estão vivendo na mais profunda miséria naquele lugar. A má notícia chega, entra no coração dele e ele se entristece. E a palavra de Deus diz que ele por alguns dias fica triste. Por alguns dias ele precisa absorver aquela má notícia. Ele precisa se organizar. E no meio desse período, desse processo, irmãos, ele faz uma oração. Ele decide jejuar e orar e falar com Deus. Deixa eu te dizer algo aqui. Toda má notícia, toda situação difícil que você vier passar, toda provação, toda dificuldade, meu irmão, há um tempo para você receber isso. Há um tempo para você processar tudo aquilo dentro de você. É importante que você entenda que tudo aquilo que vem abater a sua alma, tudo aquilo que abate você, em que você não consegue vislumbrar nenhuma condição de solução, é necessário, irmãos, que você fale com Deus. Nesse momento difícil, ele decide conversar com Deus, falar com Deus por alguns dias e absorver aquela notícia triste. Lembrar de Deus no momento da angústia. A palavra de Deus fala que quando Jesus sobe aos céus, ele fala: eu vou deixar o Consolador. Meu irmão, porque os dias iam ser difíceis, e ele fala: eu vou deixar o Consolador. O Espírito Santo está aí. Amém? O Espírito Santo está aí do seu lado. E ele é aquele que consola, ele é aquele que ouve a oração. Ele é aquele que sabe que você está passando dificuldade. Ele sabe que você recebeu a má notícia e está do seu lado. E ele está assim: estou aqui, pode falar. E Neemias abre o coração dele e fala com Deus. A sua tristeza, durante todo o restante do capítulo 1, descreve uma oração que ele fala com Deus. E ele fala com Deus sabendo de por que o povo passava por aquela dificuldade. E ele tenta corrigir a situação. Ele diz: Deus, é possível, perdoa o pecado daquele povo. Eu me coloco na condição de pedir perdão para que o Senhor salve aquele povo. E sabe, irmãos, eu entendo que é possível receber essa má notícia, absorver por alguns dias, mas diga sim, com a mão no seu coração: eu entendo que vai passar. Vai passar. Em algum momento passa. A palavra continua no capítulo 2, diz que Neemias vai se apresentar ao rei. Ele recebe essa notícia, segundo a informação que está no texto bíblico, fala o mês e o ano em que ele recebe aquela notícia, dentro do calendário judaico. Ele recebe a notícia mais ou menos no mês de novembro. E a palavra diz que ele vai estar com o rei entre o mês de março e o mês de abril. Ou seja, durante todo esse período, ele esteve angustiado e triste, porque a palavra de Deus fala no capítulo 2, que ele se apresenta ao rei, e o rei vê o seu semblante triste. E a palavra diz que ele nunca havia chegado para servir o rei com um semblante triste. Ou seja, por muito tempo ele estava ali sofrendo com aquela notícia ruim. Aquilo estava angustiando ele. E o rei percebe a sua tristeza. E naquele exato momento que o rei percebe a sua tristeza, pergunta ele: por que você está triste? E a palavra de Deus diz que o coração dele enche de temor, porque ele pensa duas coisas. Primeiro, se eu falo para o rei o que está me deixando triste,
ele pode me matar porque ele é o responsável pelo qual meu povo está na grande miséria. Então ele pode falar, vou matar esse cidadão porque está aqui, né, me desacatando. Ou ele pode simplesmente me mandar matar também, simplesmente porque eu não servi da maneira como ele queria. Ele era rei, ele era escravo, Artaxerxes rei. E automaticamente ele tem que tomar uma decisão ali na hora. E a palavra fala no verso 3 que ele ora a Deus. Deve ter sido em segundos, né, irmão? Porque no momento do problema, assim, até... Vocês já ouviram o pastor Luciano Subirá falando que quando o avião está caindo, até ateu converte, né? Ateu converte na hora. O avião está caindo e agarra na mão de Deus. E naquele momento ele faz uma oração breve, rápida, e ele fala com o rei. E aí é uma atitude de Neemias, que eu particularmente entendo, que nos ajuda no momento da nossa angústia, no momento da nossa dificuldade, no momento da notícia ruim. Sabe qual que é, irmãos? Verbalizar a nossa dor, verbalizar aquilo que está nos machucando, aquilo que está doendo, aquilo que não está fazendo bem para nós. Você quer um exemplo disso? Quantos casados aqui nós temos aqui? Casados, levanta a mão bem alto, que isso é bênção, meu irmão, isso é vitória. Os que não estão, ora, vocês precisam orar para que isso aconteça na vida de vocês. E olha só, eu não sei se isso já aconteceu na sua casa, pode ser que o seu casamento não tenha acontecido isso, mas às vezes você vê um com semblante triste, com semblante fechado, poucas palavras, e você faz aquela pergunta: aconteceu alguma coisa? E aí a resposta é: nada não. É meu sofrimento, a dor, a raiva, a angústia, a tristeza. Está acontecendo alguma coisa? Não, não é nada não. Não, mas você não está bem, você está triste, você está... Não, mas não é nada não. Não quero falar, né? Não fala, guarda. Porque acha melhor guardar. É meu. O sofrimento é meu, a angústia é minha, eu quero ficar com ela, eu vou guardar ela para mim. Mas sabe, irmãos, quando Neemias externaliza o seu problema, quando ele verbaliza aquilo que não está bom, quando ele fala da sua angústia, do seu sofrimento, ele compartilha. Diga bem alto: compartilhar é muito bom. Então ele compartilha a sua dor, ele compartilha a sua tristeza, ele fala, ele verbaliza aquilo que está machucando o coração dele. E sabe, sempre quando nós retemos a condição de compartilhar um sofrimento, nós perdemos a oportunidade de sermos consolados ou de sermos ajudados, recebemos algum tipo de ajuda. Essa semana eu estava jogando bola com os meninos, com o Estevão e com o Pedro, e o Estevão chutou uma bola assim muito forte, e ele sentiu uma dor na perna, e eu vi a hora que ele sentiu a dor, uma dor bem assim na posterior, né, Dari? Jogador de futebol, sentiu uma dor na posterior. E quem já jogou futebol sabe que dor na posterior, meu irmão, você não dá conta de disfarçar. E quando ele chutou a bola, ele já abaixou e agachou e sentou com a mãozinha na perna. E eu virei para poder pegar a bola e vi. Peguei a bola, joguei para o Pedro chutou, aí ele logo levantou, meio que mancando. Eu falei: Estevão, você machucou? Aí ele ficou meio calado assim, e falou: não, está tudo bem, papai. Eu falei: Estevão, não está bem. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Aí eu falei: não, ele não está bem, então eu já vou partir para aquilo que eu... Estevão, nós vamos parar agora, nós já vamos embora. Não. É porque eu senti uma dor aqui, ó. E aí ele foi explicar onde é que tinha acontecido a dor. Eu falei: tudo bem, nós vamos continuar. Nós vamos continuar a brincadeira, só que de outra forma. Você quer jogar no gol? Ele falou: quero. Aí ele falou: eu quero jogar no gol. Eu falei: então você joga no gol aqui, o Pedro vai brincando com você. Quando nós chegarmos lá em casa, nós vamos resolver isso daí. O medo dele era de falar e ser punido. O medo dele era de falar e eu acabar com a brincadeira. Então o que ele faz? Ele esconde a dor. Ele esconde o problema. Porque fala: se eu esconder aqui e guardar aqui,
A dor vai sumir, irmãos? Não vai. Mas ele não vai perder a condição que ele estava ali, que ele achava que ele estava ganhando. E quando nós chegamos em casa, eu falei com a Rowena fez uma massagem lá nele, passou um óleo na perna dele, passou uma medicação. No outro dia de manhã ele: papai, minha perna está zerada. Eu falei: que coisa boa, cara, tá vendo? E aí no outro dia, agora no fim de semana, na sexta-feira, ele chegou: papai, minha perna está boa, não estou sentindo nadinha, está muito boa. Eu falei: tá vendo? Se você sentir, voltar a sentir novamente, você fala comigo. Mas nós sempre queremos guardar e nunca compartilhar a nossa dor, porque dentro de nós há, de certa forma, irmãos, algum egoísmo, ou uma certa vaidade que nos impede de mostrar que nós estamos fracos, que nós estamos doentes, que nós precisamos de algum tipo de ajuda. E pior do que tudo isso, de querer receber ajuda, ou de ser muito vaidoso a ponto de falar as suas fraquezas, é talvez não receber do outro lado a voz da empatia. Aí você conta o seu problema, a pessoa fala: mas você está reclamando de barriga cheia, você tem isso, você tem isso, você tem isso, olha só tanto que Deus é bom com você e você está triste por causa disso. E é doloroso ouvir um negócio desse, né, irmãos? Porque você está ali com a sua dificuldade, é a sua dor, é o seu sofrimento, e de repente você não pode sofrer porque existem outras circunstâncias, outras pessoas que têm uma outra visão daquilo e que te condenam. E aí isso é muito pior, e aí você se sente muito pior por conta disso. Está reclamando de barriga cheia, aí você tem saúde, né? Ainda fala assim: ó, olha aquele lá que não tem isso, não tem aquilo outro, e não está igual a você. E sabe, Neemias fala da sua fraqueza, da sua dor, da sua tristeza, para a pessoa certa, no momento certo. Diga: Deus vai me dar o momento certo e a pessoa certa. E sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque ele orou, ele falou com Deus, e Deus enviou alguém para falar para ele no momento certo e na hora certa. E aí ele pode verbalizar e falar. Meu irmão, busca a ajuda daqueles que podem te ouvir, daqueles que te ouvem. Abre o seu coração para esses. Quando Neemias fala do seu problema para aquele rei, quando ele diz para ele qual que é o problema, ele fala: olha, minha cidade está toda destruída, a cidade dos meus pais está destruída. Sabe o que o rei diz para ele? Você quer quanto tempo para você resolver esse problema? Meu irmão, Deus não vai, olha só, ouve aqui para mim. Deus não vai delegar a ninguém a solução de um problema que é seu. Está me entendendo? Diga graças a Deus. É você que vai resolver. E aí, Neemias fala para ele: olha, eu vou precisar de um período então. Eu vou precisar desse período para poder resolver esse problema, vou lá resolver ele, eu só preciso de um favor seu, preciso que você libere para que eu possa ir até aquele lugar e resolver. E eu preciso de recursos também. E a palavra de Deus diz que ele consegue os recursos necessários, e ele consegue a passagem dele até ele chegar na cidade de Jerusalém para reconstruir ela. Deus vai querer que você resolva, mas Deus vai te dar capacidade, Deus vai te suprir em tudo aquilo que for necessário, para que a sua vida volte a fluir, para que você volte a ser abençoado, amém? Mas você precisa se posicionar diante de Deus. No momento da angústia é o momento de se posicionar, ouvir de Deus, porque Deus vai preparar todas as coisas para que isso possa passar o mais breve possível. A aprovação nos traz sentimento de angústia e de desespero, porque nós não temos nos nossos olhos naturais saber quando ela vai ser superada, quando ela vai acabar, não tem prazo, que dia que vai acabar isso? A verdade é que as provações nos mostram a nossa fragilidade humana. Irmãos, Jesus,
no capítulo 26, verso 36 de Mateus, diz que Jesus passa por uma situação muito complicada, que era o momento que antecedia a crucificação. E olha só o que acontece com Jesus. Abre aí, Mateus 26, 36, a sua Bíblia. Quem encontrar pode ler bem alto até o verso 38. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Filho de Deus, a palavra de Deus diz que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, mas a sua condição humana, a sua fragilidade humana, sabendo daquilo que ele ia passar naquelas próximas horas, da condição do sofrimento da cruz, a palavra diz que Jesus teve tristeza e a angústia dele era tão grande que era uma angústia de morte, por saber tudo aquilo que ele passaria, por carregar todo o pecado do mundo sobre si, não desistir até o último minuto, para que se cumprisse a promessa e a palavra de Deus. Portanto, a nossa fragilidade humana, irmãos, faz com que nós venhamos a nos entristecer com as más notícias, com as condições ruins pela qual nós venhamos a passar. Mas sabe, é extremamente importante nós entendermos que grande parte desse perfil humano vem de uma cultura epicurista. Epicuro foi um filósofo grego que disseminou uma ideia na Grécia Antiga de que, para que o homem se sentisse feliz, todos os prazeres necessários ao homem deveriam ser liberados. O homem deveria ter acesso a tudo aquilo que ele quisesse. Ele fala: somente assim o homem tem liberdade, somente assim o homem tem felicidade. E eu não sei se você consegue perceber nisso, mas até hoje nós vivemos essa época do epicurismo, que é a época em que o ser humano só consegue se satisfazer quando ele consegue viver tudo aquilo que ele imagina que é bom, onde ele acha que todo dinheiro pode comprar tudo aquilo que é necessário. E a cultura e a condição que nós vivemos é essa, que nos dá essa ideia de que tudo aquilo que o dinheiro compra pode trazer felicidade. Mas sabe, mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, mesmo as pessoas que estão abarrotadas, passam por dificuldades e problemas. E não é comum, e é muito comum você ouvir alguém que tem muito dinheiro dizer o seguinte: eu não sou feliz. Há um buraco, há um vazio lá, que ainda não foi preenchido. E ele fala: eu não sou feliz, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com todo o recurso. Essa condição traz ao homem não a necessidade de satisfazer a sua condição alegre e feliz, mas ela traz ainda mais tristeza. Lucas fala no capítulo 8, no verso 13, diz que as que caíram sobre as pedras, esse é um texto em que Jesus fala a respeito da parábola do semeador, e ele fala a respeito das sementes que não prosperam. Ele diz: as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante um certo tempo, mas desistem na hora da provação. Diga comigo: provação é persistência, é resistência. Sabe, Tiago nos diz que nessa perseverança, nessa provação, há uma condição de nos completar em algo. O sofrimento nos faz experimentar a glória de Deus, o poder e o mover de Deus. Nos torna dependentes, humildes diante do Senhor. Enfrentar as dificuldades pelos olhos espirituais aumenta a nossa condição e percepção de onde vamos chegar. No capítulo 2,
capítulo 4, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo passa por uma grande provação. Os homens começam a tentar a ele, dizendo o seguinte: olha, esse apóstolo ele não pode ser de Deus. Sabe por que ele não pode ser de Deus? Porque ele passa por muita dificuldade. É muita tribulação na vida desse homem. Olha só como esse homem vive. Como que a gente pode falar que esse homem é de Deus? Como que a gente pode falar que esse homem tem sobre ele o Espírito de Deus? Por tantas dificuldades e tantos problemas que ele passava. E ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que no nosso homem exterior se seja consumido, o interior contudo se renova dia em dia. Mesmo cansados e abatidos por dentro, estamos lutando. Sabe, irmãos, é necessário que devemos nos manter firmes para vencermos o desânimo, a angústia, a tristeza que a provação nos traz, porque vai ter problema aí. Irmãos, todo mundo teve problema. Todo mundo tem problema. Eu lembro quando Pedro nasceu, e Pedro nasceu com 3,230 kg, e ele nasceu bem forte, assim, bem gordinho. E ele nasceu numa cesárea, era em torno de 7 horas da noite, 7, 8 horas da noite. E eu me lembro que ele nasceu, a enfermeira trouxe, nós ficamos no quarto, eu e a Raulena dormimos no quarto, colocou ele no bercinho. E ele passou toda aquela noite dormindo, né? A princípio ele ficou acordado com o olhinho aberto. Desde aquela época o Pedro já era difícil para dormir. Eu lembro que eu ia toda hora no berço, e ele estava com o olhinho regalado, assim, olhando, pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? E ele não mamou naquela noite. Durante todo o dia, no outro dia, ele também não mamou. E aí deu 7 horas da noite, mais ou menos umas 24 horas depois que ele tinha nascido, ele não conseguia mamar. Ele não conseguia pegar o peito, ele não tinha sucção, ele não tinha a musculatura, né, necessária. E eu lembro do pediatra falar o seguinte: olha, ele tem uma reserva aí, né? Nasceu bem, 3 quilos, ele tem uma reservinha aí, mas o estômago, o intestino vai começar a funcionar esse negócio aí, e ele vai começar a lembrar que o cordão umbilical dele não está ligado em lugar nenhum mais, que não tem ninguém mais para servir ele. Ele vai ter que se esforçar agora, e ele vai ter que começar a mamar. Ele vai ter que começar a ir atrás do alimento dele. E eu me lembro, irmãos, que foi assim muito difícil, porque ele não parava de chorar. Aí a Raulena não parava de chorar. E aí todo mundo começou a entrar no desespero. Eu me lembro que no quarto veio umas 3 enfermeiras, e veio fonoaudióloga, e veio mais não sei quem, e passa a mão na boca e faz não sei o que na boca dele. E eu ficava olhando, eu falava: meu Deus do céu, o menino tem um dia de vida, já está com um problema desse tamanho ainda. Não escapa, irmãos, não escapa. Todos nós nascemos, vamos ter que enfrentar problema. O Estevão nasceu já andando de ambulância, né? Já estava andando de ambulância, eu segurando o menino lá, com a mão no peito dele, desse tamanhozinho, eu segurando ele, e o rapaz corre, ambuzando, e eu, meu Deus do céu, olha como é que esse menino está, dificuldade. Ele foi cortar o cabelo esses dias, e ele queria fazer um nevô. Eu quero fazer um nevô. Eu falei assim: enquanto eu for seu pai, tem nevô lá em casa não. E aí o rapaz que faz o cabelo dele falou assim: não, deixa eu conversar com ele. Ele falou: olha, é muito difícil fazer esse nevô, porque ele queima o couro cabeludo, e você vai sentir muita dor, vai ser muito sofrimento para você. Ele falou: eu já passei por coisa pior. Aí o rapaz que corta o cabelo, sabe da história dele, olhou para mim. Eu falei assim: eu não vou falar nada. Você que inventou essa história, meu caso é diferente. Eu falo: não vai, pronto, acabou, está resolvido o problema. Mas a verdade é essa, irmãos. Nós nascemos passando dificuldade, nós nascemos nas dificuldades. E assim, o próprio rei Davi fala: eu nasci em pecado. E todos os dias, irmãos, vão vir coisas que vão angustiar nosso coração.
vai acontecer coisas que vão angustiar nosso coração. Mas sabe, nós precisamos vencer a angústia. Nós precisamos vencer essa tristeza todos os dias. Eu comecei a tomar iniciativas na minha vida e no meu dia a dia, direcionado pelo Senhor, para que eu consiga realizar, e eu queria te dar essa orientação, realizar pequenas tarefas que eu vou ter a competência de fazê-las bem feitas. Sabe qual que é uma delas, irmãos? Arrumar minha cama. Irmãos, eu arrumo minha cama, fica bonitinha. É ou não é, Raul? E eu arrumo bem, deixo arrumadinha. E quando eu termino de arrumar, eu falo, serviço bem feito. Olha só, compromisso de arrumar a cama. Fiz. O outro compromisso bem feito que eu faço café da manhã, lá em casa. Sabe qual que é o meu café da manhã? Um café e um ovo mexido. Para mim e para a Raul. E ela elogia todo dia. Sabe por quê? Porque eu não dou conta de fazer outra coisa. Mas isso eu faço bem feito, então eu quero fazer. O dia que ela enjoar, eu estou enrolado. Aí eu sei que eu faço. Mas eu quero fazer aquilo eu consigo fazer bem feito, eu faço. E aquilo me dá uma sensação, irmão, de alegria por conta disso. Irmãos, você está me entendendo? Diga glória a Deus. Faça, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos todos os dias bastar o nosso mal. Todos os dias basta o teu mal. E sabe, é nesses detalhes, nessas pequenas coisas que nós vamos vencendo. E a angústia vai começando a dar lugar a um sentimento de alegria. Vai começando a dar lugar a sensação de êxito e de vitória. Eu sei que essas coisas talvez não podem resolver o seu problema, mas é importante que você esteja bem, para quando você receber a ordem da parte de Deus, você está preparado. Sabe, a pastora Gisleide falou aqui do profeta Elias, e o profeta Elias teve esses altos e baixos, né? O profeta Elias, num determinado momento, dá uma palavra, fogo vem do céu, 450 profetas de Baal são mortos, o povo se ajoelha, se prostra, começa a adorar a Deus. Olha, e aí de repente a rainha Jezabel fala assim, olha, eu vou te matar por conta disso. E ele foge. E olha só tanto que é discrepante a coisa, irmãos. Ele foge de Jezabel porque ele não queria morrer. Mas a palavra de Deus fala que ele entra em profunda tristeza e depressão dentro de uma caverna. E a palavra diz que ele deseja a morte. Você sabe por quê? Porque ele faz algo com Deus que eu e você estamos acostumados a fazer. Deus, o Senhor não está me vendo aqui não? O Senhor não está vendo meu sofrimento e minha tristeza aqui não? Você não está vendo tanto que eu estou angustiado? E aí nós apelamos à nossa condição, à nossa tristeza, até esperar que Deus venha nos perguntar o que está acontecendo. Porque se ele queria morrer, irmãos, era só esperar a rainha Jezabel resolver fazer o serviço. Não precisava nem dele ter pedido isso. Ela já resolvia aquilo ali na hora. Elias não se desanimou pelo seu fracasso. Elias fracassou? Não fracassou. Pelo contrário, ele faz uma determinação ali, estende o altar, o fogo cai, e ele resolve um problema. Ele não fracassou naquilo que ele se empreendeu a fazer. Elias ficou frustrado por conta da falta de suprimento que ele tinha? Também não. Porque a palavra de Deus diz que ele era alimentado. A comida chegava até ele numa caverna. E ele comia e dormia. E depois ele comia e andava por 40 dias. Olha só, tanto que a comida era boa. 40 dias alimentado. Não foi por falta de suprimento. Elias não sentiu tristeza e angústia porque não tinha unção na sua vida. Tinha unção na vida daquele homem, profeta. Mas ele fala duas frases, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma primeira frase ele diz para Deus: só eu fiquei. Quando ele fala só eu fiquei, irmãos,
é a condição de comparação, de comparar a sua vida com a dos outros. É de achar que existem benefícios que eu tenho que receber, que o outro está recebendo de maneira errada. Por que ele tem e eu não tenho? É não se alegrar com aquilo que está no outro. A exposição que ele faz aqui é: só eu fiquei. Olha a tristeza que eu estou agora. Por que eu não tive a recompensa necessária? E a outra frase ele diz: eu não sou melhor que os meus pais. Havia um trauma ali. Eu não sou melhor que os meus pais. Excesso de comparação. Os excessos de comparações. É eu olhar o meu carro mais velho, ver que o irmão do lado chegou com um carrão novo e falar: eu também tenho que ter. E aí eu não estou mais alegre com o meu, porque o outro está mais novo. E olha que ele nem é dizimista. E aí o excesso de comparação vai tomando conta do coração, vai tomando conta da mente. E parece que as coisas começam a ficar sem graça. Sabe, irmãos, é extremamente importante que a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa dificuldade, o nosso problema, ele tenha tempo para acabar. E sabe como é que o tempo do seu sofrimento ele acaba? Sabe como é que o tempo do seu sofrimento ele diminui? A maneira como você age nesses momentos, a maneira como você lida com a sua angústia, o momento que você lida com a sua tristeza, determina o tempo do seu sofrimento. Sabe o que Jesus faz quando ele está triste? Ele encara logo o problema. Eu tenho que passar por isso? Tem. Pedro levanta a espada e fala: não tem não, vou cortar a orelha do soldado. Jesus fala: negativo, eu tenho que passar logo por isso, meu amigo. Deixa eu pôr a orelha desse homem de volta aqui. Vamos embora. O que é que nós temos que fazer? Vamos lá resolver isso. Vou me posicionar e nós vamos resolver. Não adianta eu ficar aqui no monte. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso conseguir, eu preciso ter forças para poder passar por isso. Sabe, Neemias teve o seu tempo de 5 meses de tristeza. E sabe em quanto tempo, irmãos, Neemias consegue resolver o seu problema? Em 52 dias. Ficou 5 meses de tristeza para resolver o seu problema em 52 dias. Porque às vezes a angústia, a tristeza que está no nosso coração nos impede, irmãos, de tomarmos uma atitude, de tomarmos uma ação. Precisamos orar, buscar o Senhor, e sabemos de onde que tem essa alegria que está, por exemplo, no coração de Paulo. E eu quero encerrar lendo 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 16. Segunda Coríntios 11, verso 16. Conseguiu abrir algo? Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo para aqueles homens que falavam: esse homem não é de Deus, olha o tanto de sofrimento que esse homem faz. Ele diz assim: outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia se o pensais, deixa eu ler aqui essa aqui, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Verso 17. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas do que qualquer tenha ousadia. Com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo?
falo como fora de mim, e ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Meu Deus do céu. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo exaltando a fraqueza dele, que a fraqueza dele é que dava força. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Irmãos, de cima da muralha, colocaram ele dentro de um cesto e foi descendo. Pensa no desespero do negócio desse. Capítulo 12. Em verdade, que não convém gloriar, mas passarei. As visões e revelações do Senhor. E agora ele diz algo que, olha só, irmãos, nós só vimos aqui um relato de um homem que conta todas as suas tristezas, todas as angústias que ele passou durante o ministério, servindo a Cristo, servindo somente exclusivamente a Deus, determinando e dedicando a sua obra exclusivamente ao Senhor. E aí no capítulo 12 ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. É entender, irmãos, que o sofrimento, a dificuldade, tudo aquilo é para fazer em você cumprir uma promessa, para cumprir algo, para ser completa, como o apóstolo Tiago fala no capítulo 1, como nós lemos aqui nessa noite, é para que a gente se complete, para que a gente possa ir até o terceiro céu. E ele fala: olha, eu conheço um homem, irmãos, esse homem era ele. E ele fala: eu estive lá. Vocês estão falando das minhas dores, dos meus sofrimentos aqui, vocês estão falando das minhas dificuldades, mas deixa eu falar para vocês, eu vi, eu estive lá, eu fui no céu, eu tive a visão do paraíso, eu sei em quem tenho crido. Sabe, meu irmão, não sei que essa dificuldade que você está passando, esse problema que você está passando, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, você já superou coisa pior. Se não superou coisa pior na sua vida, meu irmão, com certeza você já superou algo muito difícil. Você já superou algo muito difícil. Você é forte, dá para passar, você consegue, você sobrevive. Mas entenda que todas essas dificuldades, irmãos, todos esses problemas não é para exposição, não é para comparação, mas é para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E o Senhor vai usar a sua angústia, o Senhor vai usar a sua tristeza, vai usar o seu problema para abençoar cada vez mais. Toda grande vitória sucede de uma grande derrota.
Sabia disso? Se você for verificar a biografia de muitos homens de Deus, de muitos homens, inclusive dessa terra, homens da condição secular, muitas vitórias vêm sucedendo muitos fracassos. Aconteceram os fracassos, pela persistência, pela perseverança, conseguiram alcançar a vitória. Tem glória a Deus aí? Graças a Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé, esperança em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé, esperança em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé, esperança. Levante as suas mãos e diga bem alto: de Deus. Que os céus fechados se abram. O Espírito Santo de Deus está aí do seu lado. Que a sua oração seja: Senhor, que no momento da angústia, que no momento da dificuldade, ó Deus, que eu esteja com o meu espírito como o de Paulo, Pai. Que eu não venha retroceder, mas que eu venha continuar seguindo, Pai. Senhor, que eu venha continuar, ó Deus, entendendo que é o propósito, que vai passar, mas que eu não venha esmorecer, que a minha fé não venha, ó Deus, fraquejar, mas que eu venha estar firme, sabendo que o Senhor vai enviar, ó Deus, a provisão, sabendo que o Senhor vai enviar as cartas necessárias, ó Deus, para que eu possa fazer uma grande obra. Pai, que o momento da tristeza, que a angústia não seja maior, ó Deus, que os dias de vitória. Pai, que os dias de vitória sejam dias, ó Deus, que eu possa usufruir, ó Deus, das tuas bênçãos. Pai, mas que a tristeza tenha, ó Deus, horário para acabar, que ela tenha tempo para acabar. Assim como o salmista diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ó Deus. É justamente porque há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar o coração de cada um aqui, ó Deus, nessa noite. Visita a angústia, visita, ó Deus, a dificuldade, visita aquilo, ó Deus, que homem nenhum consegue resolver, mas o Senhor é aquele que dá a direção, o Senhor é aquele que mostra o caminho, o Senhor é aquele, ó Deus, que pode abrir portas, o Senhor é aquele, ó Deus, que pode fazer com que a provisão chegue. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram,